Certa noite, alienígenas em formato de verme invadem a Terra e conseguem se apoderar do corpo de alguns humanos, dessa forma disfarçando-se de humanos para poder se alimentar. E o seu maior alimento, o seu principal alimento é a carne humana. Parece que dessa vez o homem ele tem o seu primeiro e maior inimigo na cadeia alimentar. E esse é o enredo principal de Parasite, mangá escrito e ilustrado por Hitoshi Iwaki. Finalmente, pessoal, vamos falar aqui no canal de Parasite. Parasite é um dos meus mangás prediletos, assim, da vida. Eu lembro que eu li ele pela primeira vez por volta de 2013, 2013 e 2012, não lembro ao certo, mas eu lembro que eu li a primeira vez ele online. Eu tava vendo alguns blogs e tudo mais e acabei vendo a sugestão, uma resenha sobre esse quadrinho e peguei para ler, e foi uma leitura que foi muito rápida para mim, pois eu li de um dia para o outro, pois me prendeu muito, foi muito bom. Inclusive, acabei indicando para alguns amigos da faculdade na época que também leram, então foi uma experiência de leitura incrível, porque eu li e eu pude comentar com outras pessoas que também haviam lido em tempo real, né? Então foi muito bom isso. E um tempo depois, eu acredito 2014, 2015, não sei de certeza, ele foi publicado pela editora JBC aqui no Brasil. E eu tive que assinar esse mangá, que foi concluído em 10 volumes. E é uma coleção que eu tenho muito carinho e eu já reli, de tempos em tempos eu pego para ler. A obra, ela começou a ser publicada em 1988 e teve sua conclusão no ano de 1995. Em 1993, esse mangá ele também foi premiado no prêmio de mangá da Kodansha, na categoria de mangá seinen. Então ele é um mangá que ele teve ele fez bastante sucesso, não apenas aqui no Ocidente, mas também lá no Japão. Parasite, ele possui uma animação também que foi ao ar no período de 2014 a 2015, totalizando-se em 24 episódios, e essa animação, inclusive, ela está disponível lá na plataforma Netflix, dublado, se eu não estou enganado, então tá bem acessível para quem quiser assistir o anime, mas também já foram feitas adaptações em live action. A primeira foi em 2014 e a segunda foi no ano de 2015. E atualmente, esse ano, em 2024, foi anunciado que na Netflix vai ter mais uma adaptação, dessa vez coreana, do mangá. Então, assim, estou com boas expectativas, porque a Netflix, querendo ou não, parece que ela aprendeu a fazer live actions, né? Agora a gente está tendo live actions mais realistas, mais bem feitos, com um investimento legal e que tem uma fidelidade ok quanto o quesito é live action. Meio que eles aprenderam com o erro que foi Death Note, porque para quem assistiu Death Note da Netflix, é uma adaptação horrível, nem indico, mas é muito horrível e parece que eles aprenderam, né? Porque agora a gente viu em 2023 com o lançamento de One Piece e também agora no finalzinho de 2023 com Yu Yu Hakusho, que foram adaptações bem ok e que a comunidade que consome animes e mangás gostaram bastante, por ver bastante referência e também fidelidade, que é o principal, à obra original. Então estou com muito boas expectativas quanto a essa nova adaptação para live action da Netflix. Mas vocês devem estar se perguntando por que eu acho esse mangá tão bom e também sobre o que se trata Parasite. E eu vou estar falando para vocês agora, eu vou parar de enrolar. Mas antes de mais nada, para quem está assistindo esse vídeo agora, já deixa o like. Mas também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo para poder acompanhar os próximos vídeos, para ajudar o canal a crescer. E sempre que eu estiver postando aqui os vídeos nas quartas e nas sextas-feiras, você já de cara já ter o vídeo quentinho lá na sua timeline
das atualizações aqui no canal. Então não deixe de se inscrever aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos, certo? Então vamos ao vídeo. Como eu falei no início, certa noite, alienígenas em formato de vermes atacam o planeta Terra. Eles passam pela superfície e se apoderam de corpos humanos enquanto o povo dormia. Eles entravam pelos orifícios e iam direto para a cabeça. Se alimentavam de tudo que tinha na cabeça e tomava a forma do corpo desse humano. Esses alienígenas, depois que eles tomavam a forma do corpo do homem ou de mulheres, enfim, até de cachorros, de animais, eles passavam a ter total controle do corpo, mas também ter total flexibilidade. Porque como eles se alimentam de seres humanos, sempre que eles atacam os seres humanos, a cabeça deles se contrai como uma flor, como uma planta, e engolem, eles mordem a sua vítima. Então eles têm total flexibilidade de mudarem a aparência do corpo, do rosto, o seu tamanho, ou mudar alguma parte do corpo para uma arma. Esses alienígenas, ele tem total flexibilidade para isso. Mas a história em si vai girar em torno do personagem Izumi Shininji, que é um adolescente de 17 anos do ensino médio. Ele vive uma vida normal e pacata como qualquer adolescente da idade dele. Porém, nessa noite em que o mundo está sendo atacado por esses vermes, por esses seres parasitas, ele também sofre um ataque na casa dele. Ele está dormindo e um parasita entra pelo nariz dele. Só que o sono dele é leve, ele é daquelas pessoas que tem um sono leve, e logo ele sente o bicho entrando dentro do nariz dele e puxa, né? Automaticamente já puxa o verme, tenta puxar para fora, mas o bicho é insistente e dá um jeito de entrar no corpo dele. Porém, ele vê o parasita caminhando pela pele dele, caminhando pelo braço e tudo mais, e ele fica pressionando, e é uma confusão. Os pais dele vêm ver o que é e ninguém entende, pensa que ele está tendo um pesadelo. Ele mesmo pensa que está tendo um pesadelo, então ele meio que acaba ignorando e vai dormir. Resultado, o parasita, ele tenta invadir o corpo do Shininji, mas não consegue. Então ele acaba fracassando e se alojando para que ele não morra, porque se ele ficar na superfície ele vai morrer. Então ele acaba se apossando do braço direito do Shininji. Ele fica localizado no braço direito. Todo o braço direito dele deixa de ser um braço normal para ser o braço do parasita. E logo quando o Shininji acorda, logo nas primeiras cenas, ele já vê que aquele parasita tá ali, que o braço dele tá modificado, e ele toma aquele susto, ele entra em pânico, ele pensa em contar para os pais dele e tudo mais. Porém, o parasita passou a noite inteira lendo os livros da escola do Shininji, mexendo no computador, enfim, analisando todo aquele sistema aonde ele foi inserido, que ele estava. Né? Inclusive, ele passa a entender o idioma, o dialeto humano. Então, ele fala para o Shininji o que aconteceu, que na verdade era para ele estar na cabeça do Shininji, e o Shininji está morto, né? Acabar morto, mas que deu errado e que agora ele estaria na mão do Shininji. E que ambos teriam que conviver em harmonia, porque caso contrário, o parasita automaticamente iria matar o Shininji e matar quem chegasse perto dele. Então, o Shininji, ele não iria poder relatar para os pais dele, nem muito menos para a polícia, nem para ninguém, porque ele estaria apresentando risco não apenas para ele, mas também para a família dele e para as pessoas que convivessem com ele. À medida que os dias vão passando e que a gente vai vendo a convivência dos dois personagens, o Shininji meio que vai baixando a guarda e criando certa confiança no parasita. Inclusive, ele dá um nome para o parasita que é Minji. Gravem esse nome, certo? Então eles meio que passam a conviver naquele estado de simbiose.
Para quem não estudou biologia, para quem não teve ensino médio ou simplesmente não prestou atenção na matéria, o estado de simbiose é um termo usado para quando dois seres eles vivem em harmonia, eles estabelecem uma associação íntima e conseguem viver em harmonia. Ou seja, digamos que um lobo. Não, não vou nem dizer um lobo, mas, por exemplo, uma árvore. Aí nessa árvore tem um fungo. Esse fungo fica ali na árvore e os animais, os insetos, eu estou dando um exemplo, gente, que passam por essa árvore, o fungo, a planta, sei lá o que, se alimenta ali. Ele não vai fazer, tipo, não vai fazer diferença nenhuma para a árvore e ao mesmo tempo vai estar se alimentando. Então eles vivem em harmonia. Inclusive tem uma definição aqui no Google muito boa, que é quando dois seres utilizam a relação de benefício mútuo, ou seja, o mutualismo é o parasitismo, são tipos de relações simbióticas. Para quem não entendeu, vai no Google e procura o que é simbiose, certo? Dá uma pesquisada aí que você vai descobrir. Mas enfim, Shinichi e Minji, o parasita, passam a viver nessa relação de simbiose. Shinichi precisa viver bem, ter uma vida saudável, praticar esportes, se alimentar bem, ter as relações sociais dele como qualquer outro humano, para que o corpo dele esteja sempre saudável e o Minji, o parasita, não morra. Inclusive o Minji, ele ama quando o Shinichi ele tem relações com outros humanos, ou seja, de amizade, relações amorosas e tudo mais, porque ele vai aprendendo como é que os seres humanos eles vivem em comunidade. Porém, ao longo da trama, o Shinichi percebe que aquele parasita que vive no corpo dele não é o único que está presente nas redondezas e que inclusive aqueles parasitas que estão presentes nas redondezas têm comportamentos completamente diferentes do Minji. Eles são agressivos e no noticiário sempre está passando cenas de assassinatos que ocorreram sem explicações e o Shinichi passa a fazer uma ligação, uma ponte do que está acontecendo com esses parasitas, até o momento que finalmente ele vai ter o confronto com um dos parasitas e ele vai entender o que realmente está acontecendo ali. Daí em diante eu não vou mais falar para vocês o que, que vai acontecer e tudo mais, porque daí vai ser spoiler. E tipo, Parasite é um mangá incrível, muito bom e eu não quero tirar essa experiência de vocês, certo? Tudo que eu falei aqui foi só tipo premissa da premissa, tipo o iniciozinho da história mesmo para eu poder, né, falar um pouco sobre no vídeo. Então, daqui em diante é com vocês. O que eu posso dizer é que coisas muito pesadas vão acontecer com o protagonista, com as pessoas que cercam esse protagonista, e que existe também críticas sociais muito incríveis nesse quadrinho, porque os parasitas e o próprio Minji, que vive em harmonia, né, em cumplicidade com o Shinichi, ele começa a fazer críticas, porque ele observa como o ser humano coexiste, né, como ele vive em sociedade e tudo mais, e ele percebe que o homem em si, ele é podre, ele é o único ser vivo que destrói o lugar onde vive, que destrói tudo. Ele é o único ser vivo até então que precisa se alimentar de tudo, porque o homem, se você perceber, se deixar ele come até pedra. Se deixar por onde o homem passa, ele destrói. Se ele está vivendo em uma mata e existe uma comunidade ali de seres humanos, né? Provavelmente em algum momento aqueles seres humanos vão destruir aquela mata. Se ele mora perto de um rio, ele polui. Se ele mora, sei lá, em uma floresta, seja onde for, ele tem a necessidade
de matar os animais, os bichos que estão ali, inclusive se alimentar deles. Porque a gente sabe que para o nosso corpo viver, ele não precisa, por exemplo, de tanta carne assim. Ele não precisa comer aquela carne mais exótica, matar aquele bicho que às vezes está em extinção. Ou seja, o ser humano é uma doença para o mundo, porque ele destrói onde ele vive. Ele destrói outras raças, ele destrói o ambiente onde ele vive, enfim. O ser humano é extremamente nocivo. E a gente passa a perceber que talvez, embora aqueles parasitas, aquela raça alienígena, que inclusive não é explicada na história de onde veio, por que veio, é apenas uma raça que coexiste nesse universo tão grande conosco. E essa raça, ela consegue ser predadora da nossa raça humana. E a gente percebe que, embora esses parasitas, esses vermes, sejam predadores da raça humana, eles não são totalmente vilão. Porque eles existem ali e eles se alimentam dos seres humanos para sobreviverem. Eles não atacam simplesmente por atacar. Eles atacam para sobreviver, diferente do homem que destrói absolutamente tudo por razões pessoais, razões supérfluas, né? E a gente vai ver que durante o decorrer da trama vai existir um grande embate entre seres humanos e outras raças. E se o ser humano, o homem, ele é realmente inocente. Então, assim, gente, é uma história incrível. É um mangá. O traço dele ele é bem diferente do traço que a gente vê na animação, mas ambos são bem legais e inclusive a animação tá bem fiel. A trilha sonora é muito boa, as cenas de ação são muito boas. Então, assim, para quem não conseguir achar o mangá para ler, ou quem não conseguir comprar o mangá, porque talvez atualmente esteja mais raro, mais difícil de achar, tem a opção de ver o anime, porque o anime tá bem fiel ao mangá. Isso aqui é uma pessoa que leu e releu Parasite, então vocês podem confiar em mim, porque o anime ele tá bem fiel. Como qualquer adaptação, vai ter alguns pontos que eles precisaram adaptar para a plataforma, mas ainda assim não chega a distorcer a história, mudar a personalidade dos personagens, nem nada do gênero. Então vocês podem assistir tranquilamente. E o que eu posso dizer é que no momento estou muito contente, muito feliz e também ansioso para ver essa nova adaptação em live action de Parasite. Espero que seja tão fiel e tão boa quanto foi os últimos live actions lançados pela plataforma, certo? Mas me falem aí embaixo se vocês já conheciam Parasite, se vocês conheceram através da leitura do mangá, ou se foi através de algum anime, ou até mesmo algum dos live actions lançados anos atrás, entre 2014 e 2015. Me falem aí embaixo se vocês já conheciam. E também o que vocês acharam, que críticas sociais vocês conseguiram extrair desse quadrinho, dessa história, porque há muitas críticas sociais e críticas muito interessantes, críticas sobre existencialismo e tudo mais. Então vale a pena vocês conhecerem. Me falem aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês também estão ansiosos para o lançamento desse live action novo aí, esse live action coreano, certo? Me digam quais são as expectativas de vocês. Se vocês conhecem outras obras assim legais, diferentes, que fala sobre existencialismo, que tem críticas sociais interessantes, enfim. Não deixem de indicar aí nos comentários que eu posso estar olhando. Se me interessar, eu vou estar assistindo ou lendo e vou estar comentando aqui com vocês. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Ah, não, deixe de se inscrever no canal, certo? Para poder acompanhar os próximos vídeos. Todas as quartas e sextas-feiras, às 11h45. Mas é isso. Até o próximo vídeo.